Obreiros da Vida Eterna. Quarto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier. Capítulo 9. Louvor e gratidão. Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Aproximando-nos, porém, do instituto, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou, jubilosa: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, à ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem, e a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno, e amanhã, provavelmente, estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que, de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Sorriu, benevolente, e acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação, no entanto, acercávamos-nos da casa transitória, então à nossa vista. Alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me da movimentação em torno. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saiam, em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecisos, titubeantes. Crianças nimbadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente, examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição, explicando, atenciosa: nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui, todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando, embevecido, o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes.
Não longe de mim, interessante menino, que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra e, após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante: "Por aqui, mamãe, por aqui, venha sem medo." Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava, semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar. Quero-te sempre, sempre." As expressões de Meguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava. Seguia, acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe exausta de saudade a reencontrar o objeto de seu amor que parecera perdido para sempre. "Mamãe, caminhe, não desfaleça." Clamava o rapazinho, exultando de júbilo. "Já vou, meu filho. Eu te seguirei. Leva-me contigo." Tornava a palavra maternal afogada em sublime emoção. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conversavam descuidados. Entre si, todavia, segui, de olhos umedecidos, a criança carinhosa que amparava sua mamãe até que desapareceram através de uma das portas laterais. Não contive a surpresa que me dominava. Tocando o braço do padre Hipólito, indaguei: "Meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino?" Esboçou-lhe significativo gesto de espanto e observou: "Não os vi." Falei então do quadro que tanto me enternecera, bordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu compassivo e acrescentou: "Ora, Andrei, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões." Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e 2 amigos acercaram-se, solícitos. Tratava-se de Gotuso e outro irmão com quem eu não havia entrado em contato pessoal. Saudaram-nos cortesmente. Logo após, dirigiu-se Gotuso à diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. Zenóbia agradeceu e convidou-os a partilhar das orações de louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Penetramos a sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua rápida ausência e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos, realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graças. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Admirável a comunhão da casa. Todos os dirigentes das variadas secções em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. A diretora informou-nos, afável, de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que, nesses últimos, se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas, presas ao doce magnetismo daquela mulher que também sabia desempenhar a excelsa missão educativa. À cabeceira do grande móvel referido, cercado pelas poltronas confortáveis que ocupávamos em 2 filas,
sentou-se Zenóbia adiante, mantendo-se de frente para a tela constituída de tecido diáfano, semelhando tenuíssima gaze. 35 mentes interessadas na aquisição de luz divina uniam-se a dela para as vibrações de reconhecimento e paz. Otuso, próximo de mim, entregou-se à profunda meditação, solicitando-nos acompanhar-lhe mentalmente as palavras. A instrutora iniciou a oração comovente e sublime. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome nesta noite bendita de felicidade e esperança para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado, por tua bondade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvarios emotivos durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faz-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo, encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem e, em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente, infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste, ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Deste celeiro de paz consoladora, recebemos, através de 1000 recursos diferentes, a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta há de espalhar, com nosso Senhor Jesus Cristo, as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos, jubilosos, a exercer o dom sublime de dar? A instrutora interrompeu-se, de voz afogada na emoção com que se dirigia a Deus, e, aludindo à realização particular que efetuara naquela noite, prosseguiu, depois de longa pausa, comovendo-nos a todos, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança,
enquanto permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em venir e confortar espíritos queridos, que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. Nova pausa da orientadora. Em seguida, imprimindo suave em tono as palavras que pronunciava, a irmã Zenóbia concluiu: de alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios, sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. As últimas sentenças da oração inesquecível foram cunhadas em profunda emoção misturada de júbilo. Aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos que eu escutara até então. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela ventura de repartir o bem. Os minutos de adoração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes sincronizadas nos mesmos pensamentos. Fim da manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Não se passou muito tempo e a tela, desdobrada diante de nós, como se fora instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul que se espargiram sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas. Davam-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Transcorridos alguns minutos, Zenóbia agradeceu sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude pairou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nestes termos: neste momento, vejo na tela das bênçãos respeitável ancião cercado de luz verde prateada. Estende a destra, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe: tratar-se de Bernardino. Ah, já sei, respondeu contente a instrutora, é mensageiro da casa redentora de Fabiano. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. Assegura o iluminado visitante, tornou a clarividente prestimosa que as vibrações ambientais inclinam-se agora para as esferas inferiores e que não conseguirá fazer-se visível a todos, não obstante o seu desejo. Acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade, a semeadura do bem. Em seguida, ligeiro intervalo, que Luciana parecia aproveitar em meticulosa observação, informou, comovida: o emissário contempla-nos, silencioso e, erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde por intermédio de uma substância como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Terminada a exteriorização da sublime energia portadora de bem-estar e findos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez, temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Sua fisionomia deslumbra. Tem no colo o soberbo ramalhete de lírios nevados a exalar inebriante perfume. A informante não havia completado a notificação e, em meio da alva claridade que se volava da tela, sentíamos todos o aroma característico das flores mencionadas, envolvendo-nos em ondas de alegria e paz indescritíveis. Impressionada por sua vez, Luciana prosseguiu. A mensageira traja veludosa túnica, talhada em delicado tecido semelhante à escumilha de neve,
e parece em oração de agradecimento. Agora, fita-nos, bondosa, continuou, retomando a palavra e atira-nos as flores que traz consigo, revelando inexcedível carinho. Diz alguma coisa? Sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos cooperação. Não pude ocultar a surpresa em face do desdobramento dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. A irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando: Sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do plano, carregado de forças negativas, incidem sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós outros colocamos-nos à disposição dela a fim de ouvir a mensagem de amor. A enfermeira, com a possibilidade de quem enxergava mais que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia, declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido. Mais emocionada e reverente, acentuou: desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Adianta-se. De suas mãos desprendem-se raios de sublime luz. Abraça-me. Como sois generosa, abnegada benfeitora. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatifico sorriso estampou-se nos lábios. De sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para horizontes mais altos da vida. Sorriu, benévola, e continuou: elevem-nos, pois, dedicados amigos. Nossas experiências mais elevadas resultam da permuta incessante de valores comuns. O coração que ama em Cristo é a operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. Colherei, contente, na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade divina, elementos de tolerância e compreensão, e sentir-me feliz se puder oferecer-lhes algo do carinho materno que mantenho no coração faminto de vida superior. Esse reduzido intervalo entre a saudação e o objetivo de sua permanência entre nós. Em seguida, dirigindo-se, em particular, ao colega que recebia a visita, expressou-se com acentuada inflexão de ternura. Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor o abençoe e inspire sempre. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, filho meu. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando, por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho, da esperança. Aguardará sempre,
compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos atentar vigilantes para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. No entanto, recomendou perdoemos 70 vezes 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico nesta casa é agudo, de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontou a você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas, porém, e o seu próprio destino, seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura, se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes, se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação, e prosseguiu. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite, satisfeito, o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante. Não desejará libertar-se para libertar, efetivamente, os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você, agora, dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo e creia que minha devoção por você não é menor. Não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E, em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado, espontâneo e assíduo, nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me, venho intercedendo, junto às autoridades que nos regem os destinos, para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos, que evidenciavam, de modo indireto, os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia indagou delicadamente. Que responde, filho meu? Esse comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou, humilde: Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. A comunicante,
cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada, tendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará, em breve, ao agrupamento familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos, acima das cogitações humanas. O lar terrestre é a bendita forja de redenção, e encontrará simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas, peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos estima, perdíamos-nos em excessos de paixão, como perdulários do afeto, se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. É mister regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Gotuso, em lágrimas, não conseguia falar. A genitora, todavia, deixando-nos perceber que lhe captava os mais íntimos pensamentos, acentuou, depois de mais longo interregno. A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe, entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? Esse inimigo penetra agora no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ao invés de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, curtirá afetivas reminiscências. Sua presença atenuar-lhe-á os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente, será o seu neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Novo intervalo da visitante, que continuou em seguida. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo de sua companhia. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores, a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias. Sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Ó meu filho, haverá aventura maior que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade. Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Nesse ponto, interrompera-se a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia e permitisse aproximar-se. Obtido consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade materna e ajoelhou-se, beijando-lhe as mãos. Letícia, bondosa,
recomendou: levante-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinho ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Para nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves. Abrir-se-ão as portas desta casa de bênçãos em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Mantinha-se gotuso em ansiosa expectativa em face das singulares observações. Surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetraram o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava a alta posição de orientadora na luz que a circundava, mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada em temporário afastamento do corpo através do sono físico. Reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços, descontrolada e inquieta, bradando: Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas à diferente situação que o despedimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava, aflita: Não me queira mal. Ajude-me por amor de Deus. Não me abandone, não me abandone. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo, talvez, à íntima angústia que o dominava, mas Letícia interveio, generosa. Erguendo-se, firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus fogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora, enlevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a aventura que lhe banhava o espírito, jubiloso por tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro, acentuando: Meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Admite, ainda, que a mãe de seus filhinhos estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva, na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com o sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Num gesto conciliador, confiou-lhe à esposa, acrescentando: Ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado, talvez, pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a, solicito, na atitude de irmão compadecido e desvelado. Marília observava-o em êxtase. Que sonho bom! Exclamou, sob indefinível expressão de ventura. E, relanceando o olhar pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros, comovedoramente. Tenho medo de minha velha habitação. Por favor, enviados divinos, não me deixeis voltar. Nunca, nunca mais. Compreendendo que a nora, temporariamente liberta do corpo,
entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica em virtude dos deveres que lhe cabiam na esfera carnal. Letícia considerou, retomando a si: ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos. Não me faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido, pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro. Em breve, Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino, que sintetizará para suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora. Emocionada pela alegria, interrogou a pobre alma. Gotuso perdoou-me. Ele nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado, adiantou-se Letícia, bondosa, e lembrar-se-á sempre com desvelo e ternura da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados. Que felicidade! Repetia a interlocutora, afogada em pranto de júbilo e reconhecimento, afagando a fronte do filho, que também chorava sob forte emoção. Letícia rogava diga aí, meu filho, quanto amamos. Tranquilize a alma sensível e afetuosa. Tal como uma criança vencida, nosso irmão assegurou: Marília, nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento. Regresse confiante enquanto preparo minha própria volta. Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada Mãe, estaremos, de novo, reunidos na terra. Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida. Está você em vias de terminar dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Sou eu, portanto, agora quem suplica auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Ambos choravam enternecedoramente. Em seguida, Letícia restituiu a nora aos braços amigos da orientadora que a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. A ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou ao tio concurso de Zenóbia para a futura realização filial. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite em benefício de um coração que lhe era particularmente amado, acusava funda emoção. Gotuso conta nesta instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos, falou Zenóbia, sensibilizada. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos, de bom grado, tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores, pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Letícia agradeceu e partiu, deixando-nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciana, então reintegrada na própria personalidade, ditou-nos, por ela, algumas palavras de estímulo, elevadas e santas, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela das bênçãos,
recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora pronunciou enternecida oração de reconhecimento e júbilo, encerrando a tarefa. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, enlaçando maternalmente. Minha venerável irmã, disse ele enternecido, como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto. Auxilie-me a agradecer a Deus. Regozijemo-nos, Gotuso. Respondeu a interlocutora, e louvemos o Pai que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você. Também eu aumentei, de muito, meus grandes débitos para com o Altíssimo. De voz quase embargada pela comoção, concluiu. Também eu recebi divina concessão nesta grande noite.